Todo atleta profissional que realiza o sonho de se tornar um jogador de futebol, ou seja, tornar esse jogo, essa prática, a sua profissão de jogador de futebol, primeiro ele começa normalmente se arrastando, depois ele caminha para depois começar a correr. Foi assim na minha história que eu me tornei um atleta profissional de futebol, pude conquistar o título da Libertadores da América, realizando um sonho de jogar ao lado do Ronaldinho Gaúcho e, acima de tudo, com 12 anos de idade, eu disse, eu quero chegar lá como aqueles ídolos da história chegaram. Sabe o que era? Ir para o Mundial de Clubes. E eu pude realizar esse feito. Mas eu só estou falando do final. O começo foi assim, pés descalços, jogando na rua, de Uberaba, do bairro Alfredo Freire, onde eu dei meus primeiros passos. Foi ali também que eu iniciei na minha fase de iniciação ao futebol, até os 13 anos, foi ali em Uberaba que eu comecei, para depois então na fase de formação em Criciúma, dar os primeiros passos na minha formação como atleta profissional de futebol. Me profissionalizei, mas foi no Atlético Mineiro, onde eu fui mais reconhecido nacionalmente, mundialmente com o futebol. Claro, passei pelo Vasco, Atlético Paranaense, próprio Criciúma depois de um retorno, para conquistar esse tão sonhado feito que foi uma trajetória vitoriosa. Mas o que eu trago de lição e algo fundamental é saber que todos nós precisamos nos tornar um dia líderes. Líderes para conseguir construir uma base sólida e ter um crescimento contínuo. Na primeira fase de iniciação que eu tinha 13 anos, eu não era o líder que gerenciava e conduzia a minha carreira, eram os pais. Aquela figura paterna que está sempre ali nos dando disciplina, orientação, nos ajudando a tomar as melhores decisões. Na fase de formação, os valores que eu aprendi na fase de iniciação me conduziram para escolher as pessoas certas com quem caminhar, os bons relacionamentos, as amizades. E isso foi fundamental porque uma coisa é certa, o talento não vence a disciplina, mas quando você une as duas coisas, talento e disciplina, você pode se tornar um atleta de Série A, ou seja, aquele 1% que chega. E os valores que você aprende nessas fases são muito mais importantes do que as habilidades técnicas. Então, por isso eu sempre digo, pais, treinadores, vocês são os líderes desses jovens. Ensina-os a construir uma base sólida para o seu crescimento. Porque logo na fase profissional, onde começa um novo ciclo, ou seja, a sua realização, na verdade, é um novo começo. E tudo que você aprendeu nas fases anteriores vai direcionar para um crescimento contínuo e sucesso na profissão. Porque o mais importante do que começar é terminar. O mais importante de me tornar um atleta e conquistar títulos é quem você se torna. E hoje, dizer que eu cheguei com a minha família, com a minha base construída, e olhar para trás e dizer, valeu a pena os títulos, valeu a pena as realizações, mas acima de tudo, essa base familiar foi o que me sustentou para chegar onde eu cheguei. Jamais esqueçam da fé, porque a fé é algo que você não vê. Hoje mesmo ouvi uma frase, o medo e a fé produzem o mesmo efeito. O mesmo, você precisa acreditar em algo, ou você acredita na mentira que contaram e paralisa, isso é o medo, ou você acredita naquilo que é possível, ou seja, a sua fé, que te leva a conquistar coisas maiores. A revolução do jogo é tudo isso. Nós vamos pegar na sua mão, desde a sua fase de iniciação e te levar a ter grandes conquistas e realizações. Você atleta, você pai, você treinador, você que faz parte do futebol, nós vamos te ajudar e te encher de equipamento, de ferramentas para você desenvolver a sua carreira e ajudar outras pessoas a chegarem também à tão sonhada realização. Eu sou o Carlos César, ex-atleta profissional de futebol, hoje mentor e palestrante e o criador da Revolução do Jogo.